Confesso a vocês que eu estou muito emocionado, meus amigos. 96 anos, percorrendo o Brasil e percorrendo o Rio Grande. Eu vi acontecer de tudo. Coisas boas, coisas ruins, cassação, prisão, violência, radicalização, golpe da ditadura, depor o presidente da República. Tudo que podia acontecer, nós vimos depois. Essa reunião, ela tem me chocado. É uma reunião diferente. Vocês estão aqui reunidos, uma família, parentes, amigos, companheiros, no final de ano, no final de tarefa. Estou vendo uma espécie de lavagem geral do partido. Afinal, o que é o nosso dever? O que nós fizemos esses anos todos? O depoimento, senhores, é um depoimento emocionante. Olha, devíamos ter gravado toda essa conferência, todos os depoimentos, para poder dizer com toda a sinceridade que essa reunião em Arroio do Meio é uma reunião fantástica, que serviria de exemplo para distribuir para todos os diretores municipais do Brasil o que é ser partido, o que é defender um partido, o que é que os senhores, jovens e velhos, estão ao longo dessa extraordinária vida pensando no partido. Infelizmente, hoje, o partido como tese geral é uma anarquia. Se une um partido, cria aqui, demite ali, faz de conta. O cidadão já pertenceu a 2, a 3, a 4 partidos. E o partido é arruma cargo, arruma vantagem. O MDB, do Rio Grande do Sul, modéstia à parte, tem uma história fantástica. Nós temos, olhando para vocês, com a minha autoridade de 96 anos desse partido, eu posso dizer, nós temos uma história fantástica. Uma história de luta, uma história de sofrimento, uma história de choro, uma história de solidariedade, uma história de vitória, uma história de massacre, sofrendo tudo que podia ser possível. Nunca nos entregamos. Olha, as passagens da nossa vida foram fantásticas. Era com qualquer partido do Brasil, por aí afora, e conte a sua história, e nós contamos a nossa. Nós somos um partido de pessoas que se reuniram pelo Brasil, tinham uma responsabilidade do Brasil e criaram um ambiente de fazer um grande partido. E fizeram. Tudo teve contra nós. A ditadura, os generais, os marechais, os prefeitos, os presidentes, todo mundo, tudo que podiam fazer contra o MDB eles fizeram. Caçaram nossos presidentes, prenderam a nossa gente, torturaram nossos companheiros. Tudo que se pode imaginar de ruim, de perverso, foi feito contra o nosso MDB. Modéstia a sua parte. Lá se vão anos, desde o início, quando eu, um guri, levado por Ulisses Guimarães, fundamos o PBB, até hoje. Uma luta persistente. Prenderam, mataram, caçaram, violentaram o que podiam fazer, eles fizeram. Nosso partido continua. Estabeleceram uma ditadura no Brasil, fecharam o Congresso Nacional, caçaram os líderes do MDB e fomos lá. Uma Assembleia Nacional Constituinte,
Conseguimos reorganizar o Brasil. Conseguimos criar uma nova Assembleia. Conseguimos criar uma nova realidade. E o Brasil se reconstruiu. A ditadura violentando e o povo brasileiro, reunido no MDB, criou a Assembleia Nacional Constituinte. Elegeu uma Assembleia especial para recompor, para abrir novamente o Congresso Nacional, a ditadura tinha fechado. Reabriu o Congresso Nacional. A ditadura fechada, o MDB reabriu o Congresso Nacional. E na nova Constituição, elegemos a maioria dos deputados. Elegemos maioria espetacular. Elegemos a mesa da Assembleia, elegemos a executiva da Assembleia e construímos uma nova Assembleia Nacional Constituinte, uma nova Constituição, elaborada e debatida. Tiremos aquela da ditadura, da violência, e que o povo escolheu uma nova ditadura, uma nova democracia. E organizou-se o Congresso saiu vitorioso, e o MDB ganhou a Assembleia Legislativa do Rio Grande 86 deputados, a maioria esmagadora do MDB, deputados estaduais eleitos pelo MDB, e que elaboraram a nova Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou uma nova Constituição feita pelo povo, a mando do MDB, e que figura até hoje. E daí o Congresso Nacional, o MDB teve uma maioria espetacular, e até hoje podemos dizer que há um reconhecimento à nação brasileira do trabalho feito pelo MDB. Estamos aqui hoje nessa caminhada, mais uma vez para debater, para discutir, para mais uma vez eleger uma Assembleia Nacional, e mais uma vez expor o nosso pensamento. Nossa ideia é uma ideia de paz. É uma ideia de democracia, é uma ideia de transformar a Assembleia, de transformar o Brasil numa realidade. E hoje pode dizer que o mundo inteiro reconhece o Deus do Brasil. Que paísinho inteiro. Fala de origem, prende, caça, mata, eles têm bem. Estamos aqui. Estamos dizendo que nós vamos ganhar essa eleição. Nós já fizemos a Assembleia Nacional Constituinte. A nova Constituição que está aí, espetacular, feita pelo MDB. Se Deus quiser, nós vamos dar um próximo capítulo, que é da Revolução Armada. Se Deus quiser, nós vamos cumprir as nossas etapas e vamos fazer a nossa parte. Agora, essa história do MDB é uma história bonita. Quem vai mais bonita do que essa? Os senhores estão devendo se aqui, mas a fala de cada um das coisas, o pensamento, o sentimento, eu tinha até, de certa forma, um pouco de tristeza no falar, lembrando as coisas ruins que nós sofremos. Mas olha, essa é uma reunião histórica. Sinto para vocês que os momentos emocionantes que eu estou vivendo aqui, e a imagem fantástica de nós que estamos dando o Brasil, o nosso MDB. Estamos dando a nossa história, uma por uma, das mulheres, dos jovens, do bravo companheiro Paulo, da equipe que ao longo do tempo se formou, cresceu, se desenvolveu, avançou. Olha, esse diretório, com toda a alma do nosso partido, com todo o germe de sentimento, do boicotado dia a dia do nosso partido. Isso é espetacular. Um partido que se transforma e vai além do partido para se transformar na alma da nossa gente. Olha, é um dia histórico. É um dia que nós devíamos ter gravado. Mas eu vi que gravaram muita parte. E essa parte que gravaram é uma questão de cópia para nós fazer uma publicação. Vamos fazer uma publicação. À frente disso, de outra forma. Sempre um emocionante.
prefeito, reeleito prefeito, presidente do partido, coordenador de tudo. A equipe que incomodou, a equipe de vocês, o trabalho que vocês fizeram, a espontaneidade daquilo que vocês fizeram, é algo fantástico. Eu levo para o partido e peço à ilustre secretária uma cópia de toda essa sessão, uma cópia toda que nós vamos fazer uma publicação especial, diretório do Rio Grande do Sul, texto, mostrar essa sessão para o Brasil e para o mundo, onde pode chegar o amor, o carinho, o afeto, a dedicação, o esforço da gente pela nossa pátria. Vocês mostraram isso. Mostraram em todas as horas, em todos os momentos, na hora de ganhar, na hora de perder, na hora que foram caçados, na hora que foram presos. Era um exemplo fantástico de querer. E à frente de vocês, eu sou bom. O senhor realmente é uma pessoa excepcional. O senhor, como grande líder, como grande, competente, responsável por mandato dessa prefeitura, desse diretório, o senhor chefiando, coordenando e comandando e participando dessa ação coletiva, patriótica, de nós todos a favor de Arroio Negro. O senhor é um grande exemplo. O senhor realmente vai ficar na história de Arroio Negro, na história do Rio Grande, na história do Brasil, como um exemplo de fé, um exemplo tradicional, um exemplo de firmeza, um exemplo de conteúdo, um exemplo de amor, um exemplo de quem se dá, quem se oferece, quem faz o que tem que fazer, mais do que tem que fazer, e se sente feliz por ter feito. Olha, meu querido senhor Popó, eu tenho muito orgulho do senhor. Eu tenho muito orgulho de poder usar o seu nome e mostrar ao Brasil um exemplo de um brasileiro. Que ali no simples presidente do partido lá do interior, portanto, mostra o presidente do partido, que é fé, que é dinamismo, que é coragem, que é moral, que é respeito e o equilíbrio. Olha, hoje foi uma reunião histórica. Hoje foi uma reunião realmente emocionante. O povo está aqui cheio, de silêncio. Mas eu tenho certeza da convicção que os senhores estão tendo. Eu tenho certeza que os senhores estão ouvindo e está gravando na aula dos senhores o que estão assistindo aqui. E eu volto para Porto Alegre, ansioso para reunir a minha executiva e mostrar o que aconteceu aqui, e mostrar que a alma que eu tivemos hoje, a alma de civilidade, de patriotismo, de garra, de coragem, é uma coisa que vale a pena. Meus 96 anos, passando por tudo, por todo, viver o mesmo que eu estou vivendo aqui, para mim é uma coisa mais digna e mais digna. Eu tenho muito respeito por Arroio Negro. Eu me lembro de uma reunião que nós fizemos aqui, nós tivemos que 10, 20 anos, uma reunião aqui, um debate, inclusive com o advogado, visão de como é que tem que ser, como é que tem que ser, e Arroio Negro não falou. Ganhou porque ele estava certo. Exatamente. Ótimo. Debate, eu e tudo que Arroio Negro. Estou nos meus 96 anos. Dizem que eu vivo de teimoso, pode ser. Mas a vida me reserva esses momentos como esse. Momentos de amor. Os cartões vai chorar nos primeiros cartões do meu. Celebrar, sorrir, a paz, a sensibilidade. A gente se sente bem quando a alma vai ver, quando aquilo que a gente faz. Política, o Brasil é difícil de credibilidade. Eu vim aqui inclusive fazer campanha, meu filho Tiago, um bom rapaz, competente, responsável. Tenho certeza que essa grande será um bom representante para que esses votos não tirados.
filha continua e orgulho dele, incrível da liderança, da capacidade, da atividade, da ética e da moral. Vamos lá.